Bom dia, telespectadores! Estamos aqui hoje para gravar um documentário sobre a globalização cultural e a noção de cultura nacional. Os componentes do grupo são Gabriela Mello, Rafaela Norma, Felipe Araújo, Ruchelli, Marla, Thiaguinho Rodão, Matheus Trapson. A compreensão do mundo atual apresenta muitos desafios para a sociologia. A globalização nos dá a impressão de viver de fato em uma nova época, em que os parâmetros conhecidos estão sendo questionados. O papel do Estado, o emprego e a qualificação dos trabalhadores, assim como a diminuição de seu poder de negociação, que devem ser analisados sobre uma outra ótica. A retirada progressiva do Estado das atividades econômicas e o enfraquecimento de sua função reguladora evidenciam que deixar as forças do mercado atuarem livremente deixou de ser apenas um recurso retórico ou uma tendência apenas percebida para se tornar uma forte política econômica adotada por diversos países. É compreensível, portanto, que no ambiente econômico em que o mercado estabelece as características fundamentais das economias nacionais, que as empresas se tornem alvo de atenção de sociólogos pela sua expressiva participação no desempenho econômico de um país. Entretanto, pouco adiantara fazer esta afirmação se não dispuséssemos de instrumentos satisfatórios para compreender e explicar as empresas sobre uma ótica socióloga. A empresa nasce da separação de um círculo familiar e do lugar de trabalho. Autores clássicos da sociologia e da economia, como Max Weber e Karl Marx, fizeram trabalhos memoráveis. Weber mostra que as oficinas surgiram das comunidades domésticas e de vizinhanças que conheceram diferentes formas de desenvolvimento e até chegaram a uma grande indústria. E com uma organização racional do trabalho, Marx analisa o surgimento do capitalismo e, a partir da transformação na organização do trabalho e das corporações de artesãos à grande indústria. A crise econômica e o crescimento de desempenho que atingiram a Europa na década de 80 contribuíram para que a empresa começasse a ser valorizada pela sua capacidade de salvaguardar o emprego, um valor essencial da sociologia na sociedade contemporânea. O papel da empresa vai além do econômico. Ademais de provedora de emprego, também agente de estabilização social. Pesquisas de campo analisaram as práticas dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho. Os temas ligados à cultura da empresa emergiram na sociologia. Tais aportes teóricos. Cultura e globalização. As relações entre cultura e globalização perpassam pela compreensão dos meios de comunicação e pela democratização em seus usos e acessos. O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo de globalização, como as antenas de televisão e celulares, os meios de transporte cada vez mais modernizados, os cabos de fibra óptica, as redes que nem sempre são visíveis, mas sempre se fazem presentes no espaço, entre outros elementos. A técnica, o econômico e a cultura começaram a ser considerados como elementos determinantes da organização, e essa passou a ser vista como um construto, resultado da agregação de decisões individuais.
Bernox lembra de que a sociologia da empresa não poderia se desenvolver enquanto se pensasse em certas limitações e impunha um determinado tipo de organização. Por exemplo, o sistema taylorista predominasse. Até se admitir a legitimidade de lógicas diferentes da empresa, o que a sociologia da organização evidenciou, não era possível conhecer a empresa através de uma abordagem socióloga. Ao desenvolver-se completamente a parte da sociologia do trabalho, o instrumental teórico da sociologia da organização não permitiu pensar na empresa como um sujeito que combinasse trabalho com organização. E preenchendo esse vazio, nos anos 80, muitas pesquisas foram realizadas sobre a cultura e a identidade das empresas e trouxeram à tona a existência de redes formais e informais. A partir dessas evidências, as empresas podem ser tratadas como um construto social e objeto sociólogo, capaz de autonomia, criadora de social no sentido literal do termo, isto é, aquilo que une os indivíduos, constitui uma sociedade. Segundo o Bernox, a empresa não existe sem um reconhecimento mútuo, sem que um affectio societis, sem uma certa comunidade, sem relações privilegiadas entre seus membros, ainda que permeadas pelo conflito. A violência do conflito traduz a esperança decepcionada de uma relação privilegiada. Assim, definida, a empresa pode ser vista como um lugar de aprendizado e de cooperação, mesmo quando é palco de ações e atitudes conflitantes. E é isso que, de certa forma, ajuda na globalização, porque tendo as empresas, cria um padrão de chefes, empregados, e isso acaba se tornando parte de uma cultura, o que resulta na globalização. Um dos problemas da globalização da cultura é que alguns países tentam imitar os outros e eles acabam perdendo a identidade, sabe? E isso é ruim porque cada país tem seu jeito e cada país tem sua identidade. No Brasil a gente comemora Halloween, mas não é uma tradição nossa, a gente podia comemorar o dia do folclore, que é uma tradição, sabe? Que todo mundo acaba sabendo pelo fato de ser brasileiro e escutar isso desde criança. Então acho que a gente podia comemorar isso, não querendo menosprezar as outras tradições, as outras culturas, mas acho que a gente podia dar mais importância também para nossa. O trabalho de sociologia foi feito por Felipe Araújo, Brenda Santos, Gabriela Mello, Mala, Jéssica Pilar, Rafaela Norma, Ruchelli, Thiago de Arruda Castelo Branco e editado pelo aluno Matheus de Araújo Trapp.